Iniciar o nosso jaleco de zíper. Aqui eu já passei um overlock, ó. Então vamos fazer uma bainha de 2 centímetros, tá? Vou medir aqui para vocês verem. 2 centímetros, 2,5, tá? Ó, 2,5 é um tamanho ótimo. Eu gosto de trabalhar com esse tamanho. Verificar se o tecido está do lado avesso, tá? Sempre. Aqui você vai passar uma costurinha. Não precisa de retrocesso. Segurar para ela não ficar com defeitinho, tá? Fica repuxando. Antes de finalizar a bainha, eu gosto sempre de ver se tá os dois no mesmo tamanho, tá? Mesmo tamanho aqui. Para não ficar um menor e um maior, tá certo? Então, você sempre verifica se as duas pontas, ó, essas duas pontas aqui são da frente. Verifica sempre se tá no mesmo tamanho. Para não finalizar e ficar um maior do que o outro. Bainha pronto, tá vendo? Não ficou dando aquela viração, gente. Às vezes fica assim meio repuxando, né? Mas não ficou bem retinho, tá vendo? E era assim mesmo que eu queria deixar, tá? Aqui vamos separar. Observar que o lado da frente é esse lado mais reto e o lado da lateral, ele tá mais curvadinho, tá bom? Então, sempre repara isso. Vou deixar separado, porque agora a gente vai fazer outra parte. Eu gosto sempre de começar pelas partes menores, tá? Então, ó, punhos, já podemos fechar o punho. Esse punho é aquele de malha. Não precisa de uma costura muito. Aqui eu diminui um pouquinho o ponto, deixei com o meu ponto 4, para a malha não ficar abrindo. Se a sua máquina não estiver costurando malha, passa ela com um pedacinho de papel por cima, tá? Ajuda bastante. Ou então você passa na overlock bem fechadinho. Dá um retrocesso no início e no final, tá? Ver se tá arrebentando. Ó, que o ponto tá um pouquinho, tá vendo? Falhando. Nessa já não falhou. O ponto tá mais fechadinho, ó. Não tá falhando. Aqui eu vou dar só mais uma passadinha. Pode até fechar assim, ó. Tá? Você faz assim, para ficar mais fácil para fechar. Passar nas duas para poder ficar igual a costura. Como ela tá dobrada em 4 partes, é mais fácil da reta costurar sem... Aqui eu deixei um pouquinho mais grossa a costura e aqui eu vim afinando, tá? Porque aqui é a pontinha do punho mesmo, então não tem problema. Agora sim ela vai ficar boa, ó. Tá vendo, gente? Não tá... Essa é a manga, mas a gente só vai colocar lá depois, tá? Mas, para iniciar, vamos já fazer aqui, ó, o franzidinho. Pode dar um piquezinho aqui, ó. 5 dedos, tá? Tô marcando com 5 dedos. Medir com a fita pra vocês, ó. 10 centímetros de circunferência aqui, ó. Aí, pra começar o franzidinho, você dá um retrocesso, tá? Vou mostrar de duas formas. Deixa o ponto bem grande. Ó. Vou mostrar uma outra forma mais fácil. Você pode pegar uma agulha ou um alfinete, tá vendo? Coloca aqui, ó, embaixo. Tudo vai depender do franzido que você quer.
Vou fazer a marcação aqui, ó, também com 10 centímetros, igual marquei lá, ó. Para os dois ficar com o franzido igual, na mesma altura. Ó, aqui, do retrocesso também. Só que aqui eu tem que fechar mais o ponto. Porque ele vai franzir. Ó, gente, tá vendo? Franziu um pouquinho. Mas teria que fechar mais o ponto. Que vai dar certo também. Vou passar aqui de novo. Gente, isso aqui dá super certo, tá? Coloquei até vídeo lá no canal do YouTube fazendo isso. Fazendo esse truque e fica muito bom. Só que você tem que apertar bastante aqui até o ponto dele fazer o franzido que você quer. Como esse tecido dele é mais grossinho, ele não franziu tanto. Ó, tá vendo? Era para ele franzir mais. Então, é melhor você fazer dessa forma aqui, porque o tecido é mais grosso mesmo. Ó, você vai franzir proporcional, tá? Nada de deixar um pedaço sem franzido, o outro muito franzido, por igual. Agora vamos para a parte da frente. Ó, essa é a lateral da frente e esse é o meio da frente. Esse aqui é aquele que a gente tirou, ó, a 2 centímetros na frente para fazer, para colocar zíper. Então vamos lá. Aqui eu dei um piquezinho, gente, na lateral para poder colocar o bolso. Coloco um alfinetezinho. Ó, coloco um alfinetezinho. Vem aqui, pode dar uma costurinha aqui, ó. Você vai dobrar 1 centímetro embaixo, tá vendo? 1 centímetro só, meu povo. Não precisa ser mais. Ó, aqui você vai fazer um pesponto fininho. Ó, devagarzinho para vocês verem, ó. Segura aqui. Um pesponto bem fininho, tá? Que você pode prender também. Uma observação, o bolso do molde ficou um pouco pequeno, então eu cortei um maior na medida da minha lateral, tá, pessoal? Quando vocês forem colocar o bolso, observe se ele tá na mesma medida da lateral, porque o do molde ficou um pouquinho menor. Aí eu preferi cortar um maior com sobra, tá vendo? Com sobra aqui, ó. Então é melhor cortar um mais larguinho do que cortar um muito pequeno. Para colocar o outro, o que eu vou fazer? Vou vir com essa parte aqui, ó, que já está pronta. Vou medir aqui, ó, frente com frente, tá? Ó, é o mesmo molde, né? Ó, frente. Então, vou medir aqui, ó, de baixo para cima, para ele poder ficar na mesma posição. Aqui eu vou dar um piquezinho, tá? Para ele não correr o risco de ficar com posições diferentes. Porque a frente os bolsos tem que ficar bem perfeitinho. Já fiz o piquezinho, ó, tá vendo? Vou posicionar o bolso direitinho, ó. Ele tem que encaixar aqui, tá? E ele tem que encaixar aqui, tá bom? Aqui ele tem que ficar já com uma dobra. Ali no pico ele já tem que ficar com uma dobra. Para ele ficar no lugar certinho. Então, por isso que é bom marcar para poder ficar bem perfeito. Tá, ó. Vou fazer a costura somente na lateral, que ele tá com o alfinete ali.
Ó, aqui o bolso ficou pronto. Os dois lados na medida certinha, tá bom? Os dois na medida certinha. Então, antes de você pregar com a frente, você dá uma olhadinha para ver se ele tá batendo certinho, tá? Medindo de baixo para cima, ó. Ele tá dando certinho. Agora, vamos lá. Para a melhor parte, colocar a parte da frente. Vou pegar um lado da frente. Só que esse lado tem que ser o lado que vai casar, tá, gente? Então, antes de você colocar, você vê se tá os dois lados batendo direito com direito, tá? Ele tem que ficar assim, ó. O avesso tem que ficar para fora, para cima e para baixo. Primeiro, você pode, se você não tiver muita prática com essa volta aqui, que é um pouquinho chata, você coloca um alfinetezinho, tá, ó. Dá tipo uma puxadinha de leve, só para ele encaixar aqui, tá certo? Aí vem medindo para ver se ele tá na medida certinha, ou se você vai ter que segurar para poder encaixar, tá? Porque às vezes, ó, o meu vai ficar bonzinho, no lugar certinho. Vou colocar um alfinete aqui, ó, para não perder essa marcação aqui e a parte de cima encaixar direitinho, tá? Retrocesso, segura aqui onde você tirou, ó, encaixa aqui puxando um pouquinho, ó, encaixa puxando um pouquinho, tirei aqui, costura uma largura da sapatilha, tá, gente? Pega aqui, ó, o finalzinho dele, mede, dá uma esticadinha assim, ó, de leve, sabe? Só para ele encaixar, para não ficar nenhum lugar franzido. Nessa parte aqui, que é o início do bolso, eu gosto de dar sempre um retrocesso, ó. Não deixa sem retrocesso, porque ele pode descosturar mais facilmente. Ó. Finalizei aqui, tirei, ó. Vamos ver se ficou bom o encaixe. Ó, encaixe perfeito, ó. Não tá franzido, não tá com nenhum defeitinho. Ficou ótimo, tá vendo, ó? Aqui nessa parte que eu falei, para vocês darem o retrocesso, tá? Ó, esse pontinho aqui, ó, por dentro, tá? O encaixe tá perfeito, tudo certinho. Largura da sapatilha. Agora vamos para o outro lado. Sempre com bastante cuidado. Faça com calma, porque essa parte do encaixe é um pouquinho chata mesmo. Mas se você fizer com cuidado, vai dar certo, tá? Aqui eu tô iniciando de baixo para cima, dou um retrocesso. Vou só prender esse pedaço para medir lá em cima. Prendi aqui. Aqui que eu vou dar o retrocesso, tá, gente? Ó, tá vendo que aqui é o bolsinho? Ó, vou dar o retrocesso para vocês verem. Ó, vai e volta esse pedacinho. Já vou medir aqui, ó, logo para poder não sair do lugar, ó. Esse cantinho aqui, ó. Você segura devagarzinho, vai medindo. Para ele poder encaixar certinho. Agora sim, bora. Soltei aqui o alfinete para ficar mais fácil de passar a agulha. Passa com cuidado esse cantinho redondinho, para não dar nenhuma preguinha. Tá, gente? Tudo com muito cuidado, carinho, que ele vai ficar bom. Ó, tá vendo? Perfeitinho também, a costura ficou ótima. Não tá repuxando nem nada, ó. O bolso certinho, tudo perfeitinho. Agora que a frente já está pronta, vou iniciar
o zíper. Ó, o zíper é esse aqui, tá? Ó, ele abre até o final, tá bom? Ele é igual de casaco, como eu mostrei pra vocês, tá? Ele é de encaixe aqui. Normalmente eu gosto de colocar ele fechado, tá? Você pode colocar a agulha não, a sapatilha, ó, de uma lateral só também. Só que eu gosto de colocar com uma sapatilha normal, tá, gente? Eu acho mais prático. Mas eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, pra quem nunca fez com a sapatilha, vou mostrar pra vocês. Colocou a sapatilha certinho. Vamos pegar aqui o zíper, tá? Ó, você pode abrir um pouquinho aqui ou não, mas não precisa, porque essa sapatilha aqui ela passa no cantinho, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é medir aqui e colocar ele na posição que eu quero costurar, tá? Vou deixar assim só pra prender, ó. Vou medindo ele, posso colocar outro, até ele chegar no ponto que ele vai terminar, tá vendo? Sem puxar, com muito cuidado. Não precisa puxar o tecido para encaixar, nada disso. Vou colocar ele aqui de um jeito que vai passar. Ó, tá vendo? Agora que como a minha sapatilha é aberta desse lado, eu tenho que virar ele do meu lado direito, né? Ó, virei tudo pro lado direito, para ele passar nesse cantinho aqui. Vamos fazer agora esse processo ali. Ó, passar bem no cantinho, com cuidado para não quebrar a agulha. Ó, e passo sempre com retrocesso. Dei 2 retrocessos, tá vendo? Agora aqui a gente vai passando com cuidado. Outra dica, não deixa a agulha encostar muito no dentinho, porque depois ele vai ficar ruim para abrir. Então você deixa assim, ó, meio milímetrozinho, tá vendo? Da agulha aqui, ó, para não interromper a abertura do zíper. Porque se o tecido ficar muito agarradinho, vai ficar agarrando o tempo todo. Então isso é ruim. São pequenos detalhes que no início ninguém me ensinou, gente. Esses pequenos detalhes ninguém me ensinou. Eu quebrei muito a cabeça com zíper, muito. Vocês não têm noção. Eu já era acostumada a colocar zíper, porque eu trabalhei para uma fábrica que todas as peças tinham esse zíper. Então eu acostumei a colocar muito rápido. Eu colocava em 1 minuto, assim eu já estava com o zíper pronto, acabamento pronto. Só que depois para colocar em jaleco, pelo tecido ser gabardine e ele dar uma esticadinha, tá vendo? Ele tem esse problema. Resultado legal, tá? Ó, porque o two-way ele tem essa elasticidade mesmo. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo que tá um pouquinho só, tá, pessoal? Não muito, senão fica muito feio o acabamento. Agora vamos para a segunda parte. Vamos fazer o mesmo processo, mas primeiro eu meço de baixo para cima, porque eu preciso que essa parte aqui do início fique batendo certinha. Então, ó, a primeira parte que eu meço é aqui. Ó, coloquei o alfinete aqui, aí eu vou medindo para cima. Já vou colocar ele aqui, ó, no ponto que o outro terminou, ó. Vou cortar até para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó. Tá vendo? Então aqui ele tem que encostar também. Então tudo são detalhes para facilitar na hora da costura. Agora você dá uma ajeitadinha aqui, ó, segura numa ponta
segura na outra, dá uma esticadinha para ele poder ficar retinho. E não ficar nenhuma parte sobrando. Agora a gente vai costurar desse lado mesmo, porque a sapatilha vai pegar aqui, ó, tá? Retrocesso, ó. Costura devagarzinho, vai segurando, olha por baixo. Cuidado aqui na hora de passar a agulha, senão quebra também. Tira o alfinete. Já vai segurando embaixo, ó. Ajusta com cuidado. Não vai só passar na costura. Se não ficar bom, gente, tira e faz de novo. Tá? Essa é a dica que eu dou. Não ficou bom? Tira e faz de novo. 3, 4 vezes até o zíper ficar bem retinho. Não deixa esse zíper com ondulação. Por favor, senão fica muito feio, gente. Agora que o nosso zíper já está todo prontinho, gente, olha. Não está agarrando nada, tá? Tudo perfeitinho, tá vendo? Agora que ele já está prontinho, vamos colocar a limpeza. Já aproveitei e já passei o overlock aqui, ó. E já passei o overlock nessa parte aqui, ó. Que são a parte da limpeza. A limpeza de trás é essa redondinha. E tem as duas partes que são a limpeza da frente, certo? Então aqui a gente vai pegar sempre observando o lado direito e o avesso, tá? O avesso é mais opaco e o direito é mais brilhoso. Aqui a gente vai colocar... Deixa eu ajeitar aqui, gente. Ó, o direito é esse aqui, vamos colocar por baixo do zíper. Tá? Sempre coloque nessa mesma posição, observando se aqui também, ó, vai bater certinho. Tá? Aqui no meu eu vou deixar um pouquinho só mais pra cima para ele encaixar certinho, tá vendo? Você vai segurar certinho aqui. Aqui eu vou costurar com a agulha normal mesmo, tá? Porque eu não quero que essa limpeza fique muito perto do zíper, para não agarrar. E o segredo é esse, ó, colocar por baixo do zíper, porque senão depois ele enruga muito se você colocar a costura por cima. Ó, coloca, vai medindo certinho, como eu ensinei. Sempre vai costurando e já vai medindo, gente, para não dar nenhum defeitinho. Ó, coloquei um lado. Ó, o objetivo é ele não ficar perto do zíper, tá? Eu preciso que ele fique assim, nessa distância. Porque senão na hora de abrir o zíper ele fica agarrando muito, gente. Então, por favor, não coloque. Não coloquem perto do zíper com uma sapatilha de zíper, senão fica muito feio. Ó, aqui eu vou prender o outro lado, tá vendo? Ó, lado direito de frente com o zíper. Aqui por que eu prendi? Porque aqui agora eu vou ter que costurar por baixo. De baixo para cima, tá bom? Por que, Elaina? Por quê? Porque eu quero que o zíper fique por baixo e a costura por cima. Assim como a gente acabou de fazer. Só que para fazer isso tem que começar de baixo para cima, esse lado. Costurinha na largura da sapatilha, ó, segura direitinho, mede com carinho, devagarzinho, para não bater no zíper, tá? Aí agora a gente aqui já tá na parte do zíper. Que a parte de baixo é a parte que fica aberta, tá? Ó, aí não tem zíper. Ó, aqui já tá com o alfinete, ó, bateu certinho, tá vendo? Se cortar tudo certinho,
ele vai bater, tá, meninas? O molde tá bem perfeitinho. Só o bolso que eu tive que cortar um maior, porque ele ficou muito justinho. Ia ficar menor um pouquinho. Ó. E assim aqui a frente e aqui as costas. O avesso, no caso. O avesso da frente, ó. Essa limpezinha vai ficar assim, ó. Tem que bater tudo certinho aqui, ó, no ombro. Tudo perfeitinho pra gente fazer acabamento. Agora vamos fechar a gola. Ó. Aproveitar que ela já está por aqui. Coloca um alfinetinho no meio. Ajuste certinho, tá? Aqui você vai fazer esse cantinho bem devagarzinho da gola, vai virando bem devagarzinho, bem devagar, ó. Aqui é a mesma coisa, bem devagarzinho. Depois que eu fechei a gola, eu gosto sempre de tirar as rebarbas que ficam por dentro, para o pesponto ficar bem bonito. Tá? Depois que eu comecei a fazer isso, a minha gola ficou bem mais bonita. Não fica dando aquele biquinho aqui. Vocês vão ver, se você não tirar essa rebarba que fica aqui dentro, você vai ver que quando você dobra, ela dá um biquinho aqui no cantinho, tá? Porque fica com excesso de tecido. Aí fica feio. Aí depois que você vira, ó, tá vendo? Ela fica mais redondinha. Se não tirar o excesso, ela dá uns biquinhos aqui nessa ponta. Então, por isso que eu tiro. E antes de passar o pesponto, eu já dou uma ajeitadinha, uma esticadinha, tá vendo? Vamos pespontar. Depois que ela tá aqui, ó, você pode passar um ferrinho se quiser, mas não precisa, ó. Só ajeitar ela aqui direitinho a costura, tá dando pra ver? Ajeita direitinho, ó. Aí passa o pesponto bem devagarzinho, tá? Tudo com delicadeza. Bem devagarzinho. Se você quiser, pode fazer um pesponto mais largo. Mas eu acho que fica bom. Ó, esse cantinho também, você vem bem devagarzinho, vai virando. Se necessário for, você abaixa a agulha e vira a peça, tá, gente? Não vai tentando passar tudo de uma vez para não ficar feio. Então, abaixa a agulha e vai virando. Abaixei a agulha e viro, tá? Vou virando conforme a direção que eu quero que ela fique. Bem devagarzinho, não precisa correr na golinha. Olha o pespontinho como ficou coisinha linda, ó. Batendo tudo direitinho, tá vendo? Não ficou com biquinho, a gola ficou bem redondinha, tá? Vou botar assim pra vocês verem. Ó, bem redondinho, tá vendo? Os dois ladinhos, ó. Então, é isso que a gente precisa fazer. Aqui agora, se precisar, tira a diferença. Eu deixei a gola também um pouquinho menor que o molde, porque eu não gosto que ela fique aquela gola aqui muito bruta, tá? Eu gosto de uma gola mais delicada. Então, eu tirei 1 centímetrozinho embaixo, tá? Pra ela ficar bem delicadinha, do jeito que eu gosto de colocar. Aquela golinha bem delicada. Então, você tira as diferenças, dobra ao meiozinho, ó. E faz um pique aqui no meio, ó. No meio. Tá? Pra gente colocar depois ela na parte das costas. Centralizadinha, tá? Aqui também você mede para ver se está na mesma altura, tá bom? Se não tiver, você tira um pouquinho. A gola pronta. Agora vamos para as costas.
As costas, como eu mostrei pra vocês, eu cortei aqui ela inteira, tá? Olha, ela tá inteirinha. Mas eu vou pegar a parte da lateral, ó, colocar avesso, centralizar aqui, ó, direito com direito, ó. Vou costurar de baixo pra cima, tá? Colocar um alfinetinho aqui pra iniciar. E vamos lá em cima no topo, ó. Essa parte aqui, ó. Que é um pouquinho mais intrigante. Você vai medir, ó, a pontinha dela, coloca um alfinete. Dá uma esticadinha aqui, ó. Uma esticadinha leve. Coloca o alfinete. Vai descendo devagarzinho, ó. Vai medindo devagarzinho. Coloca mais ou menos na direção que ele vai ficar. Bom, aí, agora aqui é só dividir, tá bom? Essa parte aqui, eu percebi que ela tá sobrando um pouquinho na parte do meio, na parte central. Então, eu vou fazer ela assim, tá, meninas? O corte ali, eu devo ter dado uma diminuída na lateral, tá? Mas eu vou fazer isso pra ver se vai dar certo, aí vocês vão ver. Costura. Pra ele também não ficar aquele repuxado, né? Se ficar repuxado, também fica feio. Ó, tá costurando. Aqui onde eu tô com o alfinete, eu vou parar. Ó, tirei. E vai virando com cuidado também esses cantinhos aqui que são redondos. Tá? Ó. Finalizei já. Tirar aqui. Ó, assim ficou ele costurado. Ó, perfeitinho, ó. Tá, meninas? Perfeitinho aqui essa parte. Esse pedacinho aqui que eu falei pra vocês, faltou um pouquinho, ó. 1 centímetro, tá? Porque eu não quis repuxar aqui pra ele não dar franzido, ó. Eu queria que a costura ficasse toda retinha e ficou, tá bom? Então, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Pegar, centralizar aqui, ó. Aqui eu dei uma subidinha no corte, por isso que ele tá faltando, tá bom? Mas é bem pouquinho, é só tirar no overlock. A mesma medida que faltou aqui, eu vou centralizar aqui. Isso aqui, gente, acontece na hora da gente fazer o corte. Ó, agora eu vou medir, igual eu fiz no outro, tá? Vou medir pra ver se ele vai bater certinho. Vou prender aqui, ó, essa parte de cima logo, que ela é mais chatinha, tá bom? Prende logo essa parte aqui pra não faltar tecido aqui nesse cantinho. Não ficar repuxando, tá? Então você vem, faça uma costurinha. Começa. Vai tirando o alfinete devagarzinho. Pra ele poder encaixar, ó. Normalmente, gente, sempre um lado estica mais que o outro, tá? O lado que a sapatilha passa, um exemplo desse aqui, tá vendo? A sapatilha vai passar por cima dessa lateral. Então, ele acaba cedendo um pouquinho, porque a sapatilha, ela empurra. Então, acaba cedendo um pouquinho. Talvez ali faltou, mas aqui vai sobrar, tá? Então, assim, na hora de costurar, por isso que é bom marcar. Porque a sapatilha, ela empurra muito. Mesmo se tirar a tensão, ela sempre dá uma empurradinha. Então, você coloca os alfinetes para te ajudar a não ter esses problemas. O lado que a sapatilha empurrou, ela vai ficar repuxando. Não vai ficar lisinho. Olha, gente, esse é o resultado.
Olha o resultado, ó. Olha isso, que lindo. Ele precisa ficar assim, tá? Aqui não precisa dar pesponto, só dá se você quiser, mas eu não costumo dar, tá bom? Agora que ele está as costas montadinhas, vamos unir frente e costa, certo? Ó, frente e costa, gente. Ó. Centraliza aqui certinho. Vou colocar um alfinetinho aqui no meu. Por isso que eu falo com vocês, a importância de cortar certinho. Vou deixar um pouquinho aqui. Importância de cortar tudo certinho, tá? O ombro eu sempre centralizo, ó, a costura do zíper com a costura central. Aqui eu centralizei e sobrou um pouquinho na parte de dentro. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a sobra aqui do... A sobra não, vou centralizar aqui o ombro, né? Só que ele tá sobrando um pouquinho. Em vez de eu deixar pra lateral, eu vou deixar aqui pro meio. Não tem problema, porque ela tá centralizada a costura, tá vendo? Costura central da frente e a costura central das costas. Então, centraliza aqui. Depois que centralizou, não tem erro. Você pode deixar sobrar um pouquinho, tá? É aquilo que eu falei, às vezes no corte sobra um pouquinho. Mas, para sobrar no lugar certo, você precisa medir e posicionar antes. Não pode sair jogando para um lado ou para o outro. Sempre observe qual o lado que vai ficar certinho, tá? Ó. Eu não posso, nem podia jogar muito para fora, nem muito para dentro, tá vendo? Eu quero ele assim, centralizado. Para ele nem ficar sobrando muito aqui, ó, também. Se eu jogasse ele mais para cá, ele ia ficar assim, ó. A gola fica feia. Então, eu preciso que ele fique o mais retinho possível aqui o zíper, ó. Quero ele assim. Voltei com tudo chuleadinho, ó. As costas, tá, ó. As costas e o ombro, tá? Agora sim a gente pode colocar a manga. Vou aproveitar para mostrar para vocês como cortar essa parte aqui, ó, de cima do pescoço, tá? Essa parte que a gente vai ter que cortar por igual. Como aqui sobrou 1 centímetro, eu vou tirar 1 centímetro nele todo, para ele ficar um pouquinho mais baixo. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Deu mais uma aberturinha. Ficou melhor. Agora vamos para a manga. A manga que você vai abrir. Vai abrir essa parte, né? Eu sempre coloco a parte da costura de dentro para trás, ó. Se você quiser pode botar até um alfinete aqui para não esquecer, ó. Coloca sempre para trás, porque na hora do acabamento ele vai ficar bem melhor. Fica bem mais bonita essa parte e não fica repuxando. Então esses pequenos detalhes fazem toda a diferença, tá, gente? Ó, vamos colocar aqui a manga, tá? Deixa eu iniciar aqui para mostrar para vocês. Ó, inicio aqui, venho costurando certinho. Essa parte aqui do franzido, como eu falei pra vocês, chegar aqui, a gente vai medir. Aqui ele precisa ser mais franzido, tá vendo? Mais franzidinho. Ó, vou posicionar ele aqui também pra vocês verem, ó. Vou prender até aqui, na costura. Prender até aqui na costura da lateral. Então, o franzido precisa ter esse pedaço todo aqui, ó. Esse pedaço todo precisa estar franzido. O que eu vou fazer para facilitar aqui? Eu vou franzir ele mais um pouco, tá? Esse aqui foi aquela costura que eu passei que não franziu muito. Mas, é só passar uma costurinha que ele vai franzir mais, tá? Ó. Fazer uma costura livre, reta, normal.
passei a costura, eu vou puxar a linha de trás, ó. Essa é a da frente e essa é a de trás, tá? Ó, você puxa com cuidado também, pra não arrebentar. Porque se ela arrebentar, vai ter que fazer outra, tá vendo? Ó, puxa devagarzinho, ele vai franzir à medida que você quiser. Quanto mais você puxar, mais ele vai franzir, tá bom? Aí é que você vê se ele já tá na medida que você quer, ó. Aqui a medida tá ótima. Franziu bem, bem fofinho mesmo. Agora vamos continuar a costura. Vou começar aqui de novo. Retrocesso. Por isso que eu prendi assim pra gente ver até onde ia precisar franzir, tá? O franzido você divide aqui, ó, para não ficar um franzido muito para trás e para frente não ficar nada, ficar aquele franzido feio de um lado só. Então a gente divide certinho para ficar um franzido bem bonito, tá? O franzido aqui vai ficar lindo, 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 lindo. Porque ele ficou bem cheio, tá vendo? Bem cheinho. Porque também a cava dele é bem apertadinha. Se você acha que a cava vai ficar pequena para sua cliente, às vezes a pessoa tem um braço mais gordinho, né? Ó, agora aqui é a parte final da manga. Se você achar que vai ficar apertada, você dá uma caidinha na parte da cava, tá? Se você achar que a manga vai ficar apertada para o seu cliente, você dá uma cavadinha aqui, ó, tá? Tira 1 centímetrozinho assim, ó, descendo aqui. Só que vai ficar bom. Aí você tira dos dois lados, na frente e nas costas. Se precisar de ajuda, é só vocês me falarem que eu dou essa orientação. Mas pode precisar, tá? Porque quem é P normalmente tem o bracinho mais fininho mesmo. Ó, meninas, tirei o alfinete aqui. Olha como ficou lindo esse franzido. Me conta aí o que vocês acharam. Bem fofinho. Agora vamos pro outro lado. Que eu vou tirar a agulha e vou colocar na parte de trás, ó. Você vai virar essa costura aqui de dentro do ombro para trás, ó. Tá? Fica fácil. Fica mais fácil. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu franzi puxando. Então ele vai, ó, fazer um pontinho ali. Se você tiver dúvida, você coloca os alfinetes, tá? Na frente, atrás, ó. Essa aqui é a parte de trás, ó. Coloca até aqui a costura mais ou menos, para te ajudar. Que essa parte de cima aqui é a parte que tem que franzir. Essa parte do franzido aqui a gente tem que separar bem direitinho, ajeitar. Vai ajeitando o franzidinho. Ó, tô juntando mais tecido aqui para ele dar mais um franzido, tá? Para não sobrar tecido. E agora que a gente vai finalizar a manga. Descer pra cava. Faz bem devagarzinho, sem pressa, porque esses detalhes são muito importantes para ficar com um acabamento bonito. Terminei. E olha o franzido lindo. Ficou lindo, gente. Muito bonito. Vai ficar perfeito quando a gente terminar, tá? Agora que ele já está com a manguinha, tá? Já está com a manguinha. Essa parte aqui é a parte, ó, de dentro. E essa aqui é a parte da manga.
Agora que ele já está com a manga, eu vou precisar passar o overlock na manga para fechar. Então, bora lá. Chuliei a manga, tá? Tudo chuliadinho, ó. Overlockado. Você só overloca com cuidado para não dobrar, tá? Mas é simples, nada muito difícil. Agora que vamos iniciar o fechamento, ó. Vou segurar aqui as duas pontinhas da manga. Vou prender aqui, ó, a cava, para a cava ficar casadinha, a costura ficar cavadinha e vou esticar, ó. Estico segurando. Faço uma costura na largura da sapatilha. Ó. Passei aqui com cuidado no alfinete. Vou segurando, gente, ó. Pode colocar no alfinete também. Fica mais fácil. Ó. Aqui eu cheguei no meio. E vou centralizar aqui, ó. A costura embaixo. Depois que eu seguro aqui, ó. Que é o finalzinho da lateral. Ó, vou esticando, dando aquela leve esticadinha. Não é esticar mesmo, não. É só para ajustar mesmo o tecido, ó. E vou fazer a costura reta. Ó. É só para ajustar os pontinhos e não ficar nada sobrando, faltando. Se faltar, é só ver direitinho, ó. Finalizado as duas laterais. Gente, está quase pronto. Meu Deus, tá ficando já maravilhoso. Vocês não têm noção do resultado. Que ele tá assim de pertinho. Quando vocês fizerem, vocês vão ter essa sensação que eu tô falando para vocês. Agora, eu vou precisar chulear a parte de dentro, né, que a gente acabou de fechar. E as bainhas também, precisar. Agora vamos iniciar a colocação da gola, pessoal. E agora aqui, ó, eu vou dividir ela, que agora ela tá dando a medida certinha. Aqui quando eu fiz, eu já dei um piquezinho, tá vendo? Dei o piquezinho aqui no meio. Aí o que eu faço? Vou centralizar ela aqui, ó. Centralizo ela aqui, coloco um alfinete. E depois eu vou dividindo ela, tá? Proporcionalmente, ó. Proporcionalmente, ajeitando direitinho, tá? Com cuidado. Vai dividindo, ó. Aqui ela vai encaixar perfeitamente. A mesma coisa aqui, ó. Ela tá encaixando perfeitamente agora, tá, pessoal? Já vou deixar alfinetado, que a gente vai passar uma costura reta, tá? Vou primeiro prender ela para depois fazer o acabamento, tá bom? Passar uma costurinha reta. Sempre a costura do ombro você deixa para trás, porque isso vai fazer diferença na hora de fazer o acabamento do ombro. Ajeita direitinho, ó. Tá vendo? A costura aqui, para não ficar repuxando nada. O segredo de uma peça bem acabada é você ir ajeitando ela antes com carinho, ó. Ajeita aqui, deixa ele retinho, para a costura não passar repuxando essa costura do ombro. Aí vai retirando o alfinete devagarzinho. A gola também eu gosto de deixar ela bem delicada, não gosto de deixar ela muito larga, porque eu acho que fica com acabamento, olha, meninos, perfeito, né? Olha que lindeza, como já tá ficando. Agora aqui, a gente vai fazer o fechamento da limpeza, tá vendo? Ele tem a limpeza da frente e ele tem a limpeza de trás, que é essa aqui, ó, também, tá? Ela é no formato mesmo aqui do pescoço, vai dar certinho.
tá bom? Aqui, como a gente abriu um pouquinho o pescoço, vou abrir um pouquinho aqui também, para não ficar com nenhuma diferença. Então, ó, 1 centímetrozinho. Só isso. Ó, que ele já ficou mais aberto para poder fazer o encaixe do pescoço, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedaço aqui e vou costurar aqui, ó. Tá, gente? Costura aqui. Eu já passei overlock. É o retrocesso. Agora a outra parte, ó. Lembrando que tem que colocar os dois lados do lado avesso pra fora, tá? Ó. Ele vai ficar assim, ó. Frente com frente. Aí aqui vai passar uma costura reta com retrocesso. Tirei. Gosto de tirar logo as linhas, que aí a costura já fica limpinha. E agora a gente vai fazer a costura dele aqui, ó. Tá? Aqui também a gente pode usar os alfinetes para auxiliar. E você vai, ó, colocando direitinho, devagarzinho, na direção certinha. Tá vendo? Tá tudo batendo certinho. Agora que ele já tá alfinetado, a gente vai fechar com uma costura reta na largura da sapatilha, tá bom? Ó, uma largura da sapatilha. Quando a agulha chegar perto, a gente pode retirar o alfinete. Por quê? É mais fácil da sapatilha passar e também para não correr risco da sua agulha quebrar, né? Se bater. Ó, por isso que eu tô retirando, para não correr o risco de bater aqui. Ó, finalizei com o retrocesso, tá vendo? Aí essa pontinha aqui, ó, é necessário tirar, fazer tipo uma limpeza aqui, ó. Deixar o mínimo de tecido possível aqui, ó, no cantinho do zíper. Eu tiro ó, todo esse resto de tecido que fica aqui dentro, tá bom, ó? Porque isso é que faz diferença também na hora que a gente vai fazer o pesponto. A costura fica com acabamento melhor, mais leve, não fica grosso. Ele vai virar melhor também, a limpeza, tá vendo? Pouquinha coisa, mas que vai fazer diferença na hora de você fazer os acabamentos, tá? Ele vira melhor, mais limpinho. O cantinho do zíper também vira certinho, não fica puxando pra dentro, ó. Nem fiz força, tá vendo? Perfeitinho, ó. Não tá grosso, ó. Tá só a costura mesmo. Não tem nada grosso aqui, ó. Tudo perfeitinho, ó. Tudo virando certinho, com nenhum defeito, né? Meço também aqui, ó, pra ver se a gola e o zíper tá batendo na mesma altura. Isso também é muito importante, tá? Ó, meço aqui pra ver se ela tá na mesma largura. Se não tiver na mesma largura, eu retiro. Ó, tá vendo aqui, ó? Mesma largura certinho. Se tiver muito largo, uma parte ou outra, eu prefiro retirar e fazer o acabamento certinho, porque ela fica bem mais bonita, tá? Agora que finalizamos aqui a gola, vamos fazer o pesponto. O pesponto, a melhor forma de fazer ele é sempre de baixo para cima, porque aí você já faz o pesponto inteiro. Você já vai fazer o pesponto inteiro. Então, aqui você vai dobrar certinho,
Se precisar, coloca um alfinete para auxiliar, tá? Mas normalmente não precisa, bom? Ó, a parte de baixo ele precisa estar juntinho, a costura. E esse aqui de dentro, ele não precisa estar tão perto do zíper, para não correr o risco de agarrar, né? Como eu já expliquei aqui, para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então aqui a gente vai começar com uma costura da sapatilha. Ó, endireita aqui a costura bem, pode ir fazendo devagarzinho. Vai endireitando o zíper, ó, vou endireitando o zíper, puxando assim um pouquinho. Você ajeita aqui, ó, ajeita aqui e dá uma puxadinha aqui. Por quê? Para não ficar tecido aqui embaixo, em excesso. Porque às vezes o tecido faz assim, tá? E se ele fizer assim, o zíper vai ficar prendendo. Na hora o cursor vai ficar prendendo nesse resto de tecido aqui que ficou dobrado. Então, por isso que é a melhor forma você puxar aqui um pouquinho, não é puxar com força não. É você só ajeitar o tecido e segurar, ó. Segura esse e segura de baixo devagarzinho. Esse início do zíper aqui, eu gosto de dar também um retrocesso ali, ó. Aí você vai ajeitar devagarzinho, ó. Dando uma puxadinha de leve, para auxiliar o tecido a ficar no lugar certo, ó. Aí quando chegar aqui, quando tiver com 1 centímetro, eu viro a sapatilha dessa forma que ela tá, ó. Abaixo a sapatilha, se ela tiver parado, no alto, tá? Eu vou deixar ela abaixada e virei, coloquei na posição que eu quero. Aqui eu vou fazer uma largura de sapatilha também, ó. Largura de sapatilha, pode fazer nele todo, ó. Bem devagarzinho, não precisa correr, ó. Quando chegar aqui, a gente vai fazer o mesmo processo, ó. Vai abaixando devagarzinho a agulha, ó. Abaixei onde eu queria que ela ficasse, então agora eu posso virar, ó. Dessa forma fica mais fácil para você colocar a costura na posição certinha que você quer. Agora eu continuo fazendo a costura com uma largura de sapatilha, ajeitando o tecido embaixo, ó, e em cima. Isso aqui já ajuda a você não ter problemas com o zíper, gente. Isso é muito importante, ó. Vai ajeitando devagarzinho que vai dar certo. Aqui no finalzinho do zíper, ó, dá um retrocessozinho só para reforçar, tá? Ajeito aqui, ó, e vou passando a costura, ó. Vou ajeitando devagarzinho a costura aqui. Finalizadinho o zíper. Ó, a costura, ó, não tem nada encostando, não ficou nenhuma parte do zíper para cima, nenhuma parte do tecido para cima do zíper, né? Tudo bem certinho. Agora vamos para a bainha? Então, bora lá. A bainha, para a gente começar a fazer essa bainha com zíper, o que eu faço? Eu meço primeiro aqui, ó, porque vai ser a parte que vai ficar aberta, ó. Eu meço ela certinho o zíper aqui, tá vendo? Finalzinho aqui, ó. E venho centralizando. Por quê? Para não ficar uma bainha menor que a outra, tá? Então, se aqui eu vou deixar com 2 centímetros, eu vou colocar aqui o alfinete. Aí a outra parte também precisa estar com a mesma altura, mesmo que ela fique um pouquinho mais larga, ó. Centralizei aqui, ó. Aí o que sobrou aqui eu vou botar pra dentro, porque eu quero que elas finalizem com a mesma altura. Não pode ficar uma bainha maior do que a outra. Aí fica duas pontas, uma para cada lado. Então fica feio, gente. Não pode. Então sempre que você for fazer a bainha, você mede primeiro, tá vendo? Mede aqui primeiro, ó.
Porque aí no final, essa parte aqui, elas vão finalizar com o mesmo tamanho. Você pode fazer a bainha assim ou pode fazer ela embutida também, mas depois eu vou mostrar em outra peça. Ó, retirei ali o alfinete, vou fazer um retrocesso. Pode fazer 2 retrocessos. Ajeito direitinho a limpeza que tá dentro, ajeito as costuras, coloco tudo na mesma direção, para a costura não ficar enrolando. Aí o que eu faço? Todas as costuras eu encaixo. Aqui, ó. Todas as costuras minhas casam. Porque o tecido, ele corre um pouquinho. Então, se você deixar o tecido solto, ele descasa mesmo, tá? Então, eu vou casando, ó, pedaço por pedaço. Aí você ou vai colocando um alfinete ou você vai segurando. Mas a melhor forma é botar o alfinete mesmo. Ó, segurei aqui, medi certinho, coloco o alfinete. Segurei aqui, medi certinho, a altura, ó, da bainha. Coloco o alfinete, porque ela tá casando direitinho. Esse é um dos segredos para a bainha não ficar enrolando. Ó. E aqui já tô finalizando, ó. Não deu nenhuma pontinha para fora, porque eu casei tudo antes de costurar. Tá vendo? Ficou perfeitinho aqui, ó. Porque eu casei, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem, ó. Tá casadinha a costura. Tá casadinho, ó. Em cima, bem retinho. E com isso, gente, a bainha ficou uma bainha bem retinha, tá? Não dá aquele problema da bainha ficar enrolando. Essa parte aqui das costuras não é obrigatório você fazer pesponto. Você faz se quiser, tá bom? Ó, a manga, como a gente já finalizou, vamos só colocar o punho agora. Vamos colocar a etiqueta, tá? Ó, olha como ficou o pescoço. Tudo bonitinho. Já vou colocar aqui a etiqueta, tá bom? Que aí já finalizamos em cima. Para colocar a etiqueta, você posiciona bem no meiozinho. Eu sempre coloco mais ou menos assim, ó, bem pertinho da gola, tá? E centralizo ela na costura do meio, ó. Aí você reduz o ponto, bota o ponto no número 3, para ele ficar bem pequenininho, tá? Ó, e dá uns 3 retrocessos. Tá vendo? Porque senão solta também. Aí você vem e faz aqui do outro lado, ó. Bem devagarzinho. Aí é bom deixar a costura com um pontinho menor, ó. Eu gosto, gente, para otimizar o meu tempo, eu gosto de ir retirando todas as linhas enquanto eu tô costurando. Eu não gosto de fazer e deixando um monte de linha pendurada. Isso me dá um nervoso muito grande. Então, assim, eu já vou fazendo e já vou retirando. Tá vendo que o meu jaleco tá todo limpinho, não tem nenhuma linha penduradinha? É isso, ó. Esse é o segredo. Por isso que eu não gosto de deixar nada... Ó, apareceu uma linha aqui, ó, pendurada. Mas eu gosto de ir retirando tudo, porque depois fica bem fácil. É só revisar e ver o que tá faltando. Então, agora vamos para o punho. Gente, o ombro já está finalizado. Vou ainda dar mais um detalhe ali naquele ombro para vocês verem. Mas vamos colocar o punho. Esse punho é de malha, tá? Como eu já mostrei para vocês, ó. O punho é de malha. Aí a gente vai encaixar ele aqui dentro. Aqui eu já virei ele do lado direito, tá? Ele tá do lado direito, o jaleco e a manga. Então, dá pra gente fazer assim, dessa forma aqui que eu tô colocando. Mas primeiro, vamos casar as costuras dele aqui, ó. Também.
Aquilo que eu já expliquei. Casa direitinho para ficar bem perfeitinho a sua costura. Ó. Agora que eu coloquei aqui, vou só colocar aqui para esticar. Ó. Abaixei a agulha ali para ele não sair do lugar, ó. Deu uma esticadinha, por quê? Para o tecido ajustar o punho. Tá? Para a manga ajustar o punho. Se você tiver com dificuldade, bota o alfinete também. Porque mesmo se soltar, ele não vai sair do lugar, tá bom? Mas como ele é malha, a parte do punho, precisa esticar um pouquinho, tá bom? Ó, aí vai fazer uma largura de sapatilha também. Não pode ser uma costura muito fina, nem muito grossa, para poder segurar. O ponto também é bom aqui não deixar muito grande. Pode manter ele aqui no 3, no 4, porque a malha, né, ela tem esse probleminha de quando ela esticar, ó, punhozinho pronto. Já não. Agora que a gente só vai passar uma overlock, tá bom? Olha o punho como fica. Ficou perfeito, tá? Naquela medida que eu mostrei pra vocês. Tinha tirado só 1 centímetro e ele ficou um punho bem perfeitinho, tá bom? Ó, se fosse aqui no caso no meu braço, ó. Ficou ótimo. A medida dele. O punho é isso. E para deixar ainda mais ele charmoso, gente, esse frunzido tá um luxo. Que coisa mais linda. Para deixar esse franzido ainda mais fofo, deixar ele mais em pé, assim, eu vou fazer uma costura aqui, ó, na largura da sapatilha, tá? O que você vai fazer? Você vai jogar essa costura aqui pra cima, tá vendo? Pode botar um alfinetezinho aqui, mas depois vai ter que tirar, ó. A costura tem que ficar assim, porque a gente vai passar a costura nessa parte aqui, ó, em cima da costura de dentro. Então, por isso que ela precisa estar deitada pra cá. Ela não pode estar com a costura deitada para lá, porque senão não vai fazer o resultado que a gente precisa. Aqui eu vou dar uma costura na largura da sapatilha, ó. Inicia o franzido. O franzido está iniciando aqui. Eu vou começar aqui, tá? Ó. Dá um retrocessozinho de leve, ó. Vou ter que retirar aqui o alfinete, porque senão ele vai bater na minha agulha. Ó, ajeitei certinho, ó, a costura de dentro. Ó, eu vou passar uma costura até onde finaliza o franzido. Ó, finalizei. É uma costurinha bem pequena, tá? Não precisa ser na manga toda, não. Senão vai ficar feio. Ó. E ela vai ficar assim, tá bom? Quando a cliente for usar, a manga vai ficar assim, bem fofinha. Ela não vai ficar deitando. Vai ficar assim. Agora do outro lado para vocês verem novamente, ó. Deitei a costura já pro lado de cá. Ó. Vou deitar ela pra cá. Pra iniciar o meu pescoço. O mesmo procedimento. Uma largura de sapatilha, que é mais ou menos 1 centímetro. Joga a costura pra lá e passa por cima. Bem devagarzinho, para não ter nenhum problema. E finalizamos aqui. Ó. Finalizado. Tá vendo como ele fica bem bonito? Gente, praticamente tá pronto. Só vou dar mais um detalhe aqui, ó. Que eu vou fazer, vou prender essa limpeza aqui. Por dentro. Vou dar só vou colocar um alfinete aqui só pra não sair do lugar. Tá vendo? Vou dar por dentro mesmo. Dentro da costura, ó, unindo esse pedacinho que ficou solto aqui. Só para ele dar um acabamento melhor.
Pode até fazer assim, ó, ele aberto. Ó. Só um vai e volta. Porque aí essa limpeza não fica subindo. Tá vendo? Vai ficar solta. Vai ficar assim, ó. Eu não quero que ela fique assim, eu quero que ela fique deitada aqui, ó. Tá vendo? Então, vou colocar um alfinetezinho. Só para auxiliar. E vou fazer a costura somente na costura do ombro, tá? Não vou fazer pegando, aparecendo do lado de fora, não. Eu pego só mesmo e essa partezinha aqui do ombro, ó, e faço a costura. Por isso que eu falei que é uma costura pequenininha, não precisa ser grande, porque senão vai aparecer do lado de fora. Ó. Pronto. Ó. E agora sim, ficou preso. Dando pra ver? Uma costurinha bem fininha. Ó, o meu pegou aqui atrás, ó. Tá vendo? Ainda bem que eu olhei. Pegou aqui atrás, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou desmanchar esse cantinho. Pegou só 2 pontinhos, ó. Um pontinho só. Vou desmanchar aqui e vou refazer. Porque eu não quero que ele pegue atrás. Eu quero que ele pegue só aqui por dentro. Só para dar o acabamento mesmo. Ó, agora foi, tá? Não deu nenhuma coisa atrás, nenhuma preguinha. Gente, olha o segredo aqui do ombro. Ele ficar centralizado certinho, tá bom? Olha como tá retinho o ombro, essa costura. Não deu nenhuma preguinha. Por isso que é bom botar essa parte aqui, a costura, ó, do ombro. Tá vendo? Botar os dois pro mesmo lado, tá? Como eu falei pra vocês. Aqui eu joguei pra trás. E aqui também eu joguei ela pra trás. Então ela fica assim retinha, tá? Ó, os dois lados. Eu sempre gosto de fazer isso. Joguei aqui pra trás e aqui pra trás. Porque senão ela fica assim, ó, repuxando aqui. E fica uma coisa muito feia, fica dando prega. Então eu não gosto de deixar um pedaço para cada lado. Então isso aqui também é muito importante para sua gola ficar perfeitinha, gente. E vou vestir e mostrar o resultado para vocês.